Olá, meu amigo, minha amiga, como estão? Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a ocasião. Estamos aqui mais uma vez para esse nosso episódio maravilhoso dentro do canal Samuel ou das divagações samuelescas, se você está me acompanhando aí no Spotify. Bem, hoje em sintonia com a atmosfera de Páscoa, vamos falar um pouquinho da simbologia dessa celebração milenar, mas sob uma perspectiva talvez menos litúrgica, mais simbólica, psicológica e filosófica, que é de praxe aqui desse canal de comunicação. O que significa morrer, renascer dentro de nós mesmos? O que isso significa para mim? O que significa para a psicologia? O que a imagem da ressurreição pode ensinar sobre a jornada interna da autotransformação? Independente se você acredita em ressurreição, reencarnação, eu não acredito em nada, mas eu acredito que esses momentos de reflexões nos são caros e uma oportunidade como essa nos é bem-vinda. Então embarque comigo nessa viagem, segura tua xícara de café, de chá, teu copo d'água ou tua taça de vinho e vamos juntos nessa. Bem, iniciando com o simbolismo da Páscoa, é uma celebração para os cristãos da ressurreição de Cristo, mas se a gente dar uma olhada um pouquinho mais a fundo, cada cultura ao longo da história incorporou rituais de morte, de renascimento, nessa época do ano, e isso é anterior inclusive ao próprio Jesus Cristo. A própria palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passagem, e já era comemorado, Inclusive, quando Jesus Cristo estava adentrando a Jerusalém, estava-se comemorando a Páscoa. Mas essa passagem, eu penso, de quê? Do que é essa passagem? De um estado antigo para um estado novo, simbolicamente falando. Da escravidão à liberdade, da morte à vida. Um rito de passagem que atravessa o tempo e as crenças, que fala da impermanência, do devir constante, da necessidade de transformação. A gente sabe que a água que passa por debaixo da ponte nunca passará novamente. Esse devir constante faz com que a gente veja e observe a vida como uma passagem. Os ovos de Páscoa, assim como o meu filho me enfeitou a cestinha dele, para o coelhinho vir botar os ovos, até uma contradição biológica sobre o fato, mas enfim, se agrada a ele e ele fica feliz, por que não cultivar essas celebrações? O coelho, os símbolos da fertilidade, da primavera, da vida nova, tudo isso aponta para um processo arquetípico de renovação. Se o termo arquétipo não é evocado por você, arquétipo nada mais é do que um modelo de procedimento simbolicamente instaurado. Se você quiser saber mais sobre o assunto, de repente, alguns livros do Carl Gustav Jung, por exemplo, O Homem e Seus Símbolos. Jung chamaria isso de símbolo do renascimento do self, a camada mais interna da nossa existência. Em termos psicológicos, a Páscoa pode ser vista como um convite para morrer para aquilo que já não serve mais para a gente. Velhos padrões, crenças limitantes, relações tóxicas, imagens de nós mesmos que não cabem mais nesse presente, que não fazem parte mais de nós, um eterno renascimento. Há uma necessidade de ter um caos dentro de nós mesmos para que a gente possa ver uma luz cintilar, assim já dizia Nietzsche. E talvez essa cruz de que tanto se fala seja esse caos, o ponto final de uma versão nossa que já não suporta mais continuar e exige uma morte para que haja uma ressurreição. Mas morrer para o velho exige coragem, minha gente, muita coragem. Requer olhar com honestidade para as sombras, requer uma certa dor, porque o ego se apega ao que conhece, mesmo que nos fira. É uma zona de conforto que nós temos.
A cruz psicológica é esse momento em que nós nos despimos dessas máscaras que carregamos às vezes por muito tempo. O renascimento psicológico ele não é automático, né? Ele exige um atravessamento simbólico de um sábado de silêncio, de um sábado de meditação. Obviamente uma terminologia simbólica, né? Um momento de parar de refletir, aquele intervalo entre o que morreu e o que ainda está para nascer. Viktor Frankl, né, o inventor da logoterapia, falava disso quando dizia que a vida é como um filme com cortes que só fazem sentido no final. No entanto, devemos lembrar que cada capítulo desse livro é escrito no presente, né? E a grande questão é como eu estou vivendo esse presente. Renascer é recomeçar com mais verdade sobre nós mesmos. Aceitar que a dor também tem uma função formativa, que só a alegria não nos basta, que o sofrimento pode ser fértil se visto com significado, que não é possível ser novo sem abandonar algo. É nesse processo que ocorre o que Carl Rogers, criador da psicologia humanista, existencialista, chamava de congruência. Tornar-se quem se é, de forma autêntica, libertando-se das exigências externas e ouvindo a própria voz interior. Ser congruente com nós mesmos, ser congruente com aquilo que nos tornamos, ser congruente por aquilo que ainda há de vir, esse renascimento. Na ideia de Nietzsche do eterno retorno, se tudo o que vivêssemos tivesse que ser vivido infinitas vezes, a pergunta é, você estaria satisfeito com isso? Repetir tudo aquilo que já se viveu? Isso geraria uma satisfação plena? Essa ideia nos chama a responsabilidade por nossa existência atual. A Páscoa, nesse olhar, gente, deixa de ser um feriado religioso, passa a se tornar um lembrete existencial. Não é só um preceito religioso. Estamos constantemente renascendo, ou pelo menos deveríamos estar, porque afinal, uma das leis da psicologia é a eterna dinâmica da mudança e do processo de mudança. Não somos seres prontos, somos seres em processo. Em cada fim há um germe de um começo. A cruz e o túmulo não são o fim da história, são portais. O sofrimento não é o fim, mas é um motivo para uma readequação essencial. Então eu te convido agora a pensar, o que em você precisa morrer? Que padrões, atitudes ou medos você já percebeu que não cabem mais nessa sua vida? E o que está tentando nascer em você, mesmo que ainda esteja envolto em silêncio e dúvida? A simbologia da Páscoa nos convida a parar, pensar, olhar para dentro e renascer. Não para ser outra pessoa, mas para ser mais você num processo constante de individuação, mais próximo do que te faz pleno ou plena, coerente e em paz. Estar em paz é ter uma coerência interna entre aquilo que nós percebemos de nós mesmos e a nossa ação no mundo. Talvez o túmulo vazio da Páscoa não esteja apenas numa narrativa religiosa, mas em cada momento da nossa vida em que deixamos para trás o que nos aprisiona e saímos para a luz do novo, do possível e do real. Não podemos literalmente mudar se não temos uma pausa, se não agregamos algo de novo nessa nossa essência. Podemos trocar a pele, inclusive existem pesquisas dizendo que trocamos todas as células do corpo a cada 2 anos e meio, 3 anos. A nossa materialidade passa e essa subsistência do essencial permanece. Mas a personalidade, a dinâmica interna, o nosso processo de individuação e o olhar para o centro, para o self, é uma garantia que realmente nós possamos ressurgir para o novo de uma forma plena. Essa é a minha mensagem neste momento aí de pensamentos.
de reflexão, em que nos reunimos com familiares, com pessoas queridas, em que festejamos um olhar para dentro muito mais do que olhar para fora. Gosto muito de uma frase de Jesus Cristo, já que a gente comemora a ressurreição dele, em que ele fala: não é o que entra na boca do homem, mas aquilo que sai da boca dele que realmente pode condenar. Isso é uma frase importante, impactante para dizer: olha para dentro de você, não para fora. Conduza a tua vida de forma que, assim, parafraseando Sócrates, você se conheça mais, conhece de ti mesmo. Sabendo disso, nós estabelecemos uma ética pessoal de evolução constante e de felicidade plena. Pessoal, se essa fala te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que também esteja nessa jornada de transformação. E lembre-se, todo o renascimento começa com um gesto de deixar-se morrer para o antigo e para aquilo que não serve mais. Feliz Páscoa, no sentido mais humano, simbólico e profundo possível. Agradeço a você, meu ouvinte e minha ouvinte, e desejo que a paz esteja contigo da forma mais plena e existencial possível.